Bom, dando continuidade ao professor Leonardo, da CEPEL. Tem um lá, mas se eu levar para utilizar, também. Não, é isso mesmo. Alô. Bem, boa tarde para todo mundo. Estou agradecendo também o convite para fazer essa apresentação pelo MCTI. O que me pediram foi para apresentar o projeto Helioterm, que é um projeto que o CEPEL está desenvolvendo em parceria com outras instituições, que seria a primeira planta CSP no Brasil. Eu queria começar, antes de falar do projeto, colocar algumas questões que já foram, inclusive, levantadas por eles anteriormente, mas que eu acho que são importantes. A primeira é a questão que já foi colocada e que é bom ressaltar, que o CSP ele produz em função da quantidade da radiação direta normal, incidente. Então, aqui a gente tem uma curva de como isso acontece, quer dizer, então aqui a gente tem vários países, talvez não esteja dando para ler, a radiação direta normal desses países, e aqui você tem de um sistema fotovoltaico. Não estou preocupado exatamente com os valores em si, quando é que o CSP passa do sistema fotovoltaico, mas o que interessa aqui, que eu quero mostrar, é o seguinte: a gente vê a Espanha, que é a maior produtora com o CSP, com 2 gigawatts, e que tem uma radiação direta normal na faixa de 2100, que é parecida com o que a gente encontra aqui no Brasil, mas o que aconteceu na Espanha? Não tem expectativa nenhuma de crescimento. Então, isso é uma coisa que eu acho que deve ser levada em consideração, de se analisar o que aconteceu na Espanha, que apesar de ter uma radiação parecida com a nossa, parou o crescimento. Isso aqui tem a ver com o que foi colocado, inclusive, pelo Rafael, da questão de políticas governamentais para que houvesse o desenvolvimento do CSP. Houve uma interrupção das políticas governamentais e, por isso, houve uma interrupção também da expectativa de crescimento da Espanha. Além disso, uma outra questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando a gente está analisando essas fontes de geração é a questão do fator de capacidade, que está intimamente relacionado à questão do custo. Então, aqui tem, historicamente, da Agência Internacional de Energia, os fatores de capacidade de várias tecnologias. E a gente vai ver que CSP, das usinas existentes, e fotovoltaicas são os que apresentam fatores de capacidade mais baixos, entre 20% e 30%. Isso tem reflexo no custo de geração. Então, é algo que também tem que ser considerado. Como é que a gente pode melhorar esse fator de capacidade? Nesse caso específico, a CSP tem uma grande vantagem em relação ao fotovoltaico e em relação até ao próprio eólico, que você pode aumentar esse fator de capacidade trabalhando no sistema, que é aumentando o múltiplo solar, ou seja, aumentando o seu campo solar e através de armazenamento, que é o que a gente tem sempre colocado, que o armazenamento é essencial para poder viabilizar essa tecnologia, você tem como chegar a fatores de capacidade de 60%, 70%, dependendo do tamanho do seu campo solar. Mas nada disso é de graça. Se você aumenta o seu campo solar, você aumenta o seu custo de investimento também. Se você aumenta o seu custo de investimento, a tendência seria de você aumentar o seu custo de geração. Só que o que se observa é o contrário. Quando você aumenta aqui seu custo de investimento em função do seu aumento do fator de capacidade, mas em compensação você consegue produzir mais energia. Então, o que acontece é que quando você aumenta o seu custo o seu fator de capacidade com aumento de custos de investimento, o seu custo de produção de energia elétrica acaba caindo. E isso é uma coisa importante, que é algo que você pode controlar e até você fazer o dimensionamento, como o Rafael comentou, fazer o dimensionamento ótimo para que você tenha menor custo de geração dentro da tecnologia que é possível de ser implantada em um determinado país. Como referência, o menor custo de geração que a gente tem em notícia é no Marrocos, de $178 por quilowatt-hora. Isso foi o menor que foi obtido até hoje, para uma usina de 160 megawatts com 3 horas de armazenamento. Agora, a energia solar fotovoltaica tem uma questão, a solar heliotérmica tem essa diferença em relação às outras fontes renováveis, com exceção da energia hidrelétrica, que ela é
é uma fonte despachável. Essa é a questão fundamental que eu acho que precisa ser trabalhada no sentido de você viabilizar o CSP. Por quê? Porque ela sendo despachável, você pode fornecer essa energia em qualquer hora do dia, que foi falado. Só que o que a gente observa é que os modelos, se você pega o modelo de mínimo custo nivelado de eletricidade, ele não reflete essa característica da fonte da CSP. Então, o que acontece com isso? Esses modelos, eles não são modelos que vão ajudar ao desenvolvimento da CSP. O que você prefere? Você tem uma energia, o que você prefere pagar mais? Por uma energia que você pode usar ela à noite e de dia, ou por uma energia simplesmente de dia? Então, a princípio, utilizar simplesmente um modelo de custo mínimo, o Levelized Cost of Electricity, não seria a forma mais adequada de você tratar energias que têm procedências diferentes. Então, não seria adequado para você comparar, eventualmente, a produção com energia CSP e com qualquer outra fonte renovável. E tem mais uma questão que a gente não leva em consideração, que é algo que também poderia ser levado em consideração, que é a análise do ciclo de vida dessas fontes. Então, quando você está preocupado também com a questão do impacto ambiental, mas levando em consideração o ciclo de vida, você pode chegar a conclusões, por exemplo, nesse estudo, em que você tem aqui um sistema fotovoltaico e um sistema CSP do mesmo tamanho, em que o fotovoltaico, do ponto de vista de impacto ambiental, ele acaba se tornando maior, se você leva em consideração o ciclo de vida, por causa da questão da fabricação, dos recursos que são necessários para a fabricação do painel solar. Então, essas questões são questões que podem ser levadas em consideração, além da questão de você ter políticas governamentais que podem facilitar o uso e a introdução do CSP no Brasil ou no mundo propriamente dito. Então, agora eu vou voltar para a questão do projeto Helioterm. Então, qual o sentido da gente ter um projeto aqui no Brasil se a gente está vendo que ele é muito mais caro do que as outras tecnologias, se existe uma série de dificuldades de implantação, se precisa de ter um DNI alto para que a gente tenha, para que ela se torne aparentemente viável. Então, o que a gente tem aqui, o que aconteceu historicamente é que, bom, não temos nenhuma planta no Brasil. Além disso, a gente tem certeza com relação ao futuro, do custo dessa tecnologia. Uma série de questões ainda que têm que ser levantadas. E não temos conhecimento também. Então, juntando essas três questões aqui, o MME e o MCTI resolveram, então, introduzir isso no seu plano estratégico e fizeram um acordo. Com esse acordo, então, foi feito um convênio do MME, especificamente com o CEPEL, para fazer um projeto básico de definir uma localização para uma planta CSP e elaborar um projeto básico de engenharia, que foi um projeto que foi contratado por uma empresa espanhola externa que tem conhecimento no setor. Mas esse projeto básico ele tinha uma finalidade. A finalidade dele não é uma finalidade comercial, é um pouco diferente do que quando a Chesf está procurando os locais para fazer uma instalação de uma usina CSP, porque nós estamos querendo, essencialmente, prover informações com relação a essas questões, e se eu não me engano, o Alcides colocou uns 10 questionamentos na apresentação dele do que precisa ser feito com relação ao CSP. Então, o foco dessa usina, do projeto Helioterm, que é o que eu vou mostrar a seguinte, não é de ter uma usina que tenha um retorno comercial. É justamente você ter uma implantação embrionária de uma plataforma de pesquisa para que, no futuro, a gente possa resolver e responder aquelas questões que estão ainda em dúvida, de um ponto de vista mundial e também com relação à sua aplicação no Brasil. Então, na verdade, são duas fases desse projeto. A primeira fase é a primeira fase que, digamos assim, foi conseguido o recurso. É uma planta só de 1 megawatt, então, claro, isso nem não faz sentido do ponto de vista comercial, uma planta de 1 megawatt. Além de tudo, ela não tem armazenamento térmico. Eu estou aqui falando que o armazenamento térmico é essencial, mas ela não tem armazenamento térmico. Por quê? Uma questão unicamente de disponibilidade de recursos. Tanto que, na segunda fase, a primeira coisa que vai se fazer é o armazenamento térmico. E o projeto básico já foi concebido para ter o armazenamento térmico, que eu vou mostrar a seguir. Outra coisa que nós resolvemos é a tecnologia de cilindros parabólicos, o que é
a mais madura, que seria, digamos, a tecnologia comercial. Estamos fazendo uma plataforma de pesquisa com uma tecnologia comercial. Parece incoerente. Não é incoerente. A ideia é que a gente tenha algo que efetivamente a gente saiba que vai funcionar. Porque se a primeira que a gente coloca no país ela não funciona, você começa a ter problemas para qualquer desenvolvimento futuro e cria desconfiança com relação à própria tecnologia. Então, esse projeto ele foi aprovado em agosto de 2012. Infelizmente, eu vou mostrar a seguir, nós tivemos dificuldade no desenvolvimento nesse projeto. O recurso desse projeto é aproximadamente 23 milhões de reais na época, que era o que a gente tinha disponível. Fizemos, então, um estudo de localização para esta planta. De novo, como essa planta ela não é uma planta comercial, então não foi apenas a radiação direta normal que nós levamos em consideração, nós levamos em consideração a questão da disponibilidade de água, porque a planta exige água no sistema de refrigeração, é uma térmica, disponibilidade de rede elétrica e, acima de tudo, alguma infraestrutura. Que tipo de infraestrutura a gente buscou? Estrada, aeroporto, universidade. A gente queria que a gente tivesse universidades próximas para que pudessem, no futuro, desenvolver projetos de pesquisa e, no caso, especificamente da região onde foi escolhida, existe uma universidade. Então, nós criamos um índice e elencamos várias localidades, e Petrolina, que foi a região, foi a cidade que foi escolhida, que deu o índice mais alto, que reunia todos esses índices, todos esses critérios, a soma desses critérios, e com um peso em cada um deles, foi Petrolina que foi escolhida, por isso que ele é em Petrolina. Petrolina não é o local de maior irradiação. Então, não vai ser o local, não seria um local adequado para instalar uma planta comercial CSP. Porém, ela tem uma universidade local, a Univasf, ela tem escolas técnicas, ela tem minimamente uma indústria, ela tem acesso por aeroporto, quer dizer, ela tem que reunir todas as condições para que seja um local de desenvolvimento. Então, a partir da definição de Petrolina, nós fizemos visitas a várias localidades lá e identificamos a região do projeto de irrigação Pontal Sul, que é uma região que pertence à Codevasf, como uma região interessante, porque ao lado, próximo ao terreno da planta, a gente já tem canais de irrigação, então já teria água disponível sem nenhuma dificuldade para a questão do sistema de refrigeração. A radiação direta normal, lá você vê que, a gente pode ver que é 1830, então estaria mais ou menos no limite inferior do que normalmente se usaria numa planta CSP, mas está longe dos 2.100 ou 2.600, como a gente encontra no Chile e no deserto lá nos Estados Unidos. Bom, uma planta de 1 megawatt, temperatura do vapor 375, isso é totalmente convencional, a produção de energia elétrica 1967 dá mais ou menos um fator de capacidade de 20% a 15%. Aqui tem a questão do armazenamento térmico de 10 minutos. Eu falei que não tinha armazenamento térmico, ele não tem armazenamento térmico para uma questão de fornecimento de energia em um outro período. O armazenamento térmico aqui de 10 minutos é simplesmente para, operacionalmente, ela não ser uma planta que desliga a cada vez que passasse uma nuvem, e em Petrolina já identificamos que tem várias passagens de nuvem. Então, existe um tanque de armazenamento, mas simplesmente com essa função. Então, esse aqui é o sistema convencional de uma planta CSP. Aqui é o que foi concebido, quer dizer, aqui nós temos os coletores, os 3 loops de coletores, que para a fase 1, e como vocês podem ver, já está previsto a duplicação do campo solar para o armazenamento térmico no futuro. Então, isso já está concebido desde o início do projeto, é uma questão de obtenção de recursos, para a gente conseguir na fase 2. O múltiplo solar, mesmo com o sistema sem armazenamento, a gente vai usar o valor de 1.2, uma irradiância de projeto de 850, são dados do projeto, não vou entrar muito em detalhe, é um sistema de refrigeração do tipo torre úmida, e como combustível de backup, o que a gente vai utilizar é diesel. Esse diesel ele é capaz de operar a planta até 33%, ou seja, 1/3 da capacidade da turbina, que é mais ou menos o limite inferior que uma turbina pode trabalhar. Eu esqueci de falar que vai usar como fluido de trabalho o óleo térmico, que também é o que é convencional nas plantas CSP no mundo.
Aqui está simplesmente mostrando uma fotografia, uma visão do terreno, a localidade onde vai ficar instalado o CSP, e para dizer que existe no mesmo planto, no mesmo terreno, justamente para configurar também uma plataforma de pesquisa em energia solar. Não é energia solar simplesmente heliotérmica, existe um projeto da ANEEL, que a Chesf está desenvolvendo, de 3 megawatts, que é um projeto fotovoltaico integrado à rede. Então, o que a gente está querendo construir, nós vamos ter no mesmo terreno uma planta CSP, uma planta fotovoltaica, os dois interligados na rede, e aí o conhecimento, eventualmente, até no futuro, elas poderiam, digamos assim, trabalhar uma complementando a outra, do fotovoltaico no período onde tem radiação durante o dia, e com armazenamento a gente poderia fazer essa planta para operar no período restante, mas isso tudo é algo a ser configurado no futuro. Bom, como é que esse projeto foi concebido, né? Então, a primeira parcela de recursos desse projeto foi depositada em novembro de 2012, então a gente já tem quase 3 anos do projeto, que seria o prazo para finalização, prazo inicial para a finalização do projeto. Como é que a gente está hoje? O que a gente obteve? A Chesf participa desse projeto, ainda não oficialmente do ponto de vista do contratualmente com a FINEP, mas isso está sendo resolvido. O projeto tem, basicamente, pelo nosso desconhecimento, pela nossa nossa incapacidade de gerir um projeto desse tipo, nós estamos contratando uma empresa com experiência nisso, uma empresa com experiência em CSP, para nos assessorar desde a fase de licitação da empresa de EPCista. Vai ser um projeto que a gente vai contratar um EPCista que vai ser responsável pela engenharia de detalhamento, a instalação e a construção da planta. Mas para acompanhar todo esse processo, nos auxiliar em todo o processo, nós estamos contratando uma empresa com experiência nessa área. E nós fomos obrigados a fazer um processo licitatório para essa empresa e, infelizmente, foi isso que acabou atrasando o nosso projeto, porque nós iríamos fazer uma contratação direta, depois vimos que isso não seria possível, fizemos um processo de licitação, o processo de licitação demorou mais do que o normal e mais uma questão que aconteceu. Essa empresa estrangeira, para ela ter atuação no Brasil, ela precisava ter um registro no CREA. Então, isso foi uma surpresa para a gente, e essa questão do registro no CREA levou mais tempo do que a gente imaginava para que pudesse ser resolvida. Então, o que eu posso dizer é que ela foi resolvida agora a questão de 1 mês, e justamente agora, coisa de 2 semanas, o contrato com a assinatura já do CEPEL foi enviada para a empresa, para a Enocom, e estamos aguardando simplesmente o retorno do contrato assinado para que o processo, para que o projeto efetivamente se inicie. O que significa iniciar? A primeira atividade que essa empresa vai nos ajudar a fazer é montar o edital de licitação da empresa de EPC, que é a empresa que vai construir a usina e vai fazer todo o comissionamento até o final. Bom, além disso, nós fizemos uma implantação de uma estação meteorológica. Essa estação ela vai ficar no local da usina, mas como o local ainda não possibilita isso, não existe nada naquela localidade, nós fizemos um convênio com a Embrapa para que a gente tivesse as medições, nós já temos 1 ano de medição, num local que é aproximadamente 30 quilômetros de distância do local da usina. E existe inserido dentro desse projeto um plano de absorção de tecnologia, que inclusive foi uma exigência da FINEP, né, no sentido de que nós tivéssemos outros estudos em que nós tivéssemos mecanismos de absorver essas informações que vão ser conhecidas durante todo o projeto. Então, além desses estudos que estão sendo feitos com bolsas do tipo DTI, nós estamos tendo parceria também, nós fizemos um convênio com a Univasf, e a ideia, nesse convênio com a Univasf, a gente promover treinamento para eles, já que eles não têm historicamente um conhecimento nessa área. Um dos nossos parceiros é o UFPE, que historicamente tem conhecimento nessa área. O outro parceiro que a gente tem é a Secretaria de Tecnologia do Estado de Pernambuco. Mas o que nós estamos propondo para o Univasf, esse convênio já foi assinado, está sendo feito, é que nós vamos fornecer
cursos, quer dizer, a Univasf vai poder contratar cursos locais, e aí a gente vai assessorar em ver quem pode fazer esses cursos para começar o treinamento, e outra função deles é acompanhar o processo todo de instalação e nos servir de, digamos assim, alguém que esteja sob a nossa responsabilidade para ver diariamente o que estaria sendo feito, como estaria sendo construída a usina. Então, outra questão que nós estamos tendo uma certa dificuldade é com relação à licença ambiental. Nós tínhamos uma licença ambiental dada pelo governo do Estado, mas foi criado um órgão municipal que passou a ser o responsável pela licença ambiental. E, como é uma tecnologia nova, as exigências do órgão municipal foram maiores do que aquilo que a gente esperava, e está sendo feito um estudo, que é o ETA, e está sendo feito em conjunto, inclusive, com a Chesf, né? A Chesf está nos ajudando muito nisso, até porque tem a mesma questão para a usina fotovoltaica que está no mesmo terreno. Isso está sendo feito em conjunto, estamos fazendo, mas ainda não temos a licença ambiental para o projeto. Mas como o projeto também atrasou, não houve tanto problema, mas a partir do momento que ele vai começar efetivamente a deslanchar, essa licença passa a ser algo relevante de ser feito imediatamente. Então, o que a gente tem aqui é simplesmente a foto da instalação lá na Embrapa, na instalação meteorológica que a gente está medindo. Aqui é o que está previsto, que eu já comentei, com relação ao Univasf, o convênio com a Univasf, cursos básicos sobre CSP e também cursos de utilização num programa que, inclusive, o Rafael comentou, que é o System Advisor Model, que a gente utiliza recorrentemente para fazer simulações de plantas, e acompanhamento da implantação da usina termosolar. E aqui é uma relação, não vou ocorrer essa relação, é uma relação de trabalhos que estão sendo feitos com bolsistas de TI, que são trabalhos correlatos, não é? Então, estudos de integração, a própria questão do estudo de armazenamento. Nós temos uma pesquisadora que está fazendo um pós-doutorado na Espanha, e esses estudos estão sendo feitos independentemente da questão do atraso do projeto, porque isso aqui é com recurso de bolsa e os recursos estavam disponíveis. Então, era isso que eu tinha para falar em resumo com relação ao projeto.